Em todo país que se pratica o futebol de forma profissional, há de existir pelo menos um jogador nascido no Brasil, e nossos jogadores são tão cobiçados que é normal vermos atletas se naturalizando e vestindo a camisa de outras seleções em competições oficiais. Muitos recordes do futebol pertencem a jogadores brasileiros, e Neymar Júnior se destaca por ser o jogador mais caro da história, quando em 2017 o Paris Saint-Germain desembolsou nada menos que 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Mais recentemente vimos que um jogador brasileiro poderia se tornar o mais caro da história e superar esses números de Neymar, quando o fundo de investimentos da Arábia Saudita esteve disposto a pagar 500 milhões de euros para tirar Vinícius Júnior do Real Madrid, mas o negócio acabou não se concretizando. Já que estamos falando de negociações no futebol, nesse vídeo você vai conhecer 15 jogadores brasileiros que são as contratações mais caras da história de conhecidos clubes da Europa. Neymar jogou entre 2013 a 2017 no Barcelona, totalizando 4 temporadas de muito futebol em alto nível, gols, títulos e idolatria. Em 2017, o Paris Saint-Germain surpreendeu o mundo e anunciou a bombástica contratação do brasileiro pela quantia de 222 milhões de euros, com esse valor não só sendo a maior contratação do time francês, como também a negociação mais cara da história do futebol. O Barcelona, desfalcado da enorme perda de Neymar para o Paris Saint-Germain, trabalhou forte no mercado atrás de um craque que pudesse suprir a ausência do camisa 10 da seleção brasileira. E foi justamente um brasileiro que foi contratado como peça de reposição. Philippe Coutinho atuou 5 temporadas e meia no Liverpool, sendo o grande destaque da equipe de Jürgen Klopp, e com forte assédio do Barcelona, se tornou a contratação mais cara da história do clube catalão, que desembolsou 130 milhões de euros em janeiro de 2018 na janela de inverno para contar com seu futebol. Denilson, o Denilson Show, apareceu muito bem no São Paulo em meados da década de 90, sendo constantemente convocado para a seleção brasileira e já recebendo assédio de clubes da Europa. Foi aí que, em meados de 1998, o Betis da Espanha surpreendeu o mundo do futebol e desembolsou nada menos que 31 milhões e meio de euros para tirá-lo do São Paulo, transformando o Denilson na época no jogador mais caro da história do futebol. Até hoje, o Betis não fez um investimento que superasse ou que igualasse a esse de Denilson. Muitos brasileiros já passaram pelo Celta de Vigo ao longo da história, talvez o mais conhecido deles o tetracampeão Mazinho, pai de Rafinha e de Thiago Alcântara. Porém, um outro brasileiro está na história do clube como o jogador mais caro de sempre, e seu nome é Henrique Guedes da Silva, o mais conhecido pelo apelido de Catanha. Revelado pelo São Cristóvão, ele jogou por vários clubes durante a sua carreira, e marcando muitos gols pelo Málaga entre 1998 e 2000, chamou a atenção do Celta de Vigo, que na janela de verão da temporada 2000-2001 desembolsou 14 milhões de euros para contratá-lo. O Las Palmas, desde a temporada passada, está na primeira divisão do Campeonato Espanhol e, sendo mais um que contou com muitos brasileiros em sua história, é um zagueiro a contratação mais cara de todos os tempos do clube. Álvaro foi revelado pelo São Paulo e, com passagem por seleções de base do Brasil, em 2000 o Las Palmas desembolsou 3 milhões e meio de euros para tirá-lo do tricolor, sendo essa até hoje o maior investimento financeiro da história do clube. O Hannover 96 é bicampeão alemão, títulos ganhos em 1938 e em 54, quando o Bayern de Munique ainda não reinava absoluto na liga local. A contratação mais cara de todos os tempos do clube foi o atacante Jonatas, que em 2024 está jogando no América Mineiro. Vindo de passagens pelo futebol holandês, italiano e espanhol, Jonatas se destacou no Rubin Kazan da Rússia entre 2016 e 2017, e procurando reforçar o ataque, o Hannover desembolsou 9 milhões de euros para tirá-lo da Rússia, sendo essa até hoje sua contratação mais cara desde sempre. A temporada atual é a terceira consecutiva do Bournemouth na primeira divisão da Inglaterra, e procurando se reforçar e continuar se mantendo no nível mais alto do país, o clube fez grandes investimentos na temporada. O atacante Evanilson foi revelado pelo Fluminense, e após 4 temporadas de destaque no Porto, foi contratado pelo Bournemouth, que desembolsou 37 milhões de euros para contar com seu futebol, sendo essa a maior contratação já feita na história do clube. Há 4 temporadas consecutivas na primeira divisão da Inglaterra, o Brentford foi mais um que se reforçou em busca de continuar se mantendo no nível mais alto do país. E assim como o Bournemouth, na atual temporada contratou um brasileiro que se tornou o jogador mais caro de sua história. Igor Thiago é um desconhecido para boa parte do público, mas ele foi revelado pelo Cruzeiro. Após deixar Minas Gerais, foi negociado com o Ludogorets da Bulgária e temporada passada defendeu o Bruges da Bélgica. Se destacou e marcou muitos gols nos dois países, o que fez o Brentford desembolsar 33 milhões de euros para contar com seu futebol. Entretanto, para azar de Igor Thiago e do clube, na pré-temporada ele acabou sofrendo uma grave lesão que o deixou de fora do restante da temporada.
O Wolverhampton é um time da Premier League que conta com mais brasileiros em seu elenco, totalizando 4 atletas, e dentre eles está a contratação mais cara da história do clube. Matheus Cunha no Brasil teve passagem pelo Coritiba, e se destacando no futebol da Suíça e da Alemanha, foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2021. Sem se destacar pelo clube, mas sendo convocado por Tite para a seleção brasileira, em 2023 o Wolverhampton desembolsou nada menos que 50 milhões de euros para contratá-lo, tornando o jogador mais caro de sua história. O Sporting Braga é considerado a quarta força do futebol de Portugal, ficando atrás apenas do trio de ferro Benfica, Porto e Sporting. Milhares e milhares de brasileiros já passaram pelo clube, e o mais caro de todos é um zagueiro. O Wallace foi revelado pelo Cruzeiro em 2013 no time campeão brasileiro, e com apenas 19 anos, ele foi negociado a empresários ligados ao Braga pelo valor de 9 milhões e meio de euros. Antes de vestir a camisa do clube português, ele atuou por Mônaco e Lazio, só atuando pelo Braga na temporada 2019-2020, quando já nem estava mais vinculado ao clube, e sim a Lazio. O Heerenveen nunca foi campeão holandês, mas em uma ocasião venceu a Copa da Holanda. Vocês devem lembrar ou não do atacante Afonso Alves, que se tornou muito conhecido nacionalmente quando foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dunga em 2007. E isso após se destacar pelo Heerenveen no campeonato holandês, chegando em uma das rodadas a fazer 7 gols em um mesmo jogo na vitória do seu clube contra o Heracles. Antes de desembarcar no futebol holandês, ele estava atuando no Malmo da Suécia, e em 2006 o Heerenveen desembolsou 4 milhões e meio de euros para contratá-lo, sendo até hoje o maior investimento já feito pelo clube. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia sempre gostou de contar em seu elenco com jogadores nascidos no Brasil, e dentre as maiores contratações da história do clube, quase todo o top 10 é formado por jogadores nascidos em nosso país. O maior investimento de sua história foi feito em Bernard, que, destaque do Atlético Mineiro campeão da América em 2013, custou aos cofres do Shakhtar 25 milhões de euros. Bernard atuou 5 temporadas pelo clube, onde fez muitos gols, conquistou muitos títulos e adquiriu idolatria. O Galatasaray é o atual campeão da Turquia e, historicamente, é mais um clube que sempre teve jogadores brasileiros em seu elenco, com muitos sendo ídolos do clube. 2 jogadores brasileiros estão na lista dos mais caros da história do Galatasaray. Mário Jardel, que em 2000 custou 17 milhões de euros, contratado junto ao Porto, e em primeiro lugar está Gabriel Sara, meio-campo revelado pelo São Paulo e que vinha se destacando no Norwich da Inglaterra. Sara desembarcou nessa temporada na Turquia e custou 18 milhões de euros aos cofres do Galatasaray. O Zenit atualmente é o time mais forte e mais rico do futebol da Rússia, e no elenco do clube há nada menos que 8 jogadores brasileiros: o lateral Douglas Santos, os zagueiros Nino e Rodrigão, os meias Wendel e Gustavo Mantuan, e os atacantes Arthur, Claudinho e Pedro Henrique. Porém, nenhum desses foi a contratação mais cara da história do Zenit, com esse posto pertencendo a Malcom. Em 2019, Malcom deixou o Barcelona e assinou com o Zenit, que desembolsou 41 milhões de euros para tirá-lo da Espanha. Foram 4 temporadas de muitos gols e títulos, e temporada passada o Zenit vendeu o jogador por absurdos 60 milhões de euros para o Al Hilal da Arábia Saudita. Desta forma, Malcom tanto é a contratação mais cara da história do Zenit, como também a maior venda já feita pelo clube. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.